Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Valentim de Oxoguian, sou babalorixá do Ilê Axé Aquireré de Agunda Moairê, aqui em Osasco. E venho convidar a todos a participar desse vídeo e dessa live aqui no Facebook. As pessoas que puderem, compartilhem e façam parte dessa família. Hoje estaremos conversando, falando um pouquinho mais sobre Exu. Exu em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Exu orixá e Exu entidade. Deixando bem claro que não estarei falando sobre qualidades, aos, coisas internas. Falarei sobre a deidade em si, né? Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de falar sobre a supremacia de Exu orixá. As pessoas não têm a menor noção de quem é Exu. Exu, ele não é nada mais nada menos do que o ser ou energia mais primordial do universo depois de Olodumare. Muitas pessoas podem contestar isso, mas eu pergunto, as pessoas do culto, sejam do Ixixelabá, sejam de Ifá, sejam do Candomblé, existe como, tem alguma forma de fazer culto sem alimentar Exu? Porque existe formas de fazer culto sem alimentar orixá. Existe cultos que você não precisa de alimentar orixá, mas você tem que alimentar Exu. Não tem que alimentar Ori, mas você tem que alimentar Exu. Não tem que alimentar Ifá, mas você tem que alimentar Exu. Tudo está relacionado a Exu. Existem vários itãs, inclusive, falando sobre a supremacia e sobre a importância de Exu. Um deles é a criação do mundo, que muitas pessoas já ouviram falar, cujo Exu, Obatalá, foi indicado para criar o mundo, né? E depois ele tinha que cumprir os ebós e não cumpriu os ebós a Exu e ele se deu mal, enfim. Esse Itã eu vou comentar hoje, porque acredito que muitas pessoas já sabem, depois a gente pode até entrar nessa situação. Eu quero falar sobre uma outra situação, sobre Exu. Uma vez eu ouvi falar, né, sobre o Itã, né, porque dentro do Candomblé assim, é muito de palavra, de você ouvir, né? O mais novo ouve e o mais velho ensina. Eu estava lá na casa da minha Alorixá, quando eu me iniciei, eu acho que eu tinha uns 2 anos de santo, e chegou um sacerdote, que eu não me lembro o nome dele, eu acho que era Davi de Oxumari, acho que era isso. Inclusive depois ele veio a ser meu padrinho de Orocó, depois ele veio a falecer. Ele estava me contando sobre a importância de Exu. Olodumare, o Senhor Supremo do Universo, tinha criado o universo, só que ele precisava de colocar ordem em tudo, a todo momento. E ele não poderia intervir diretamente em nada, porque senão é como fosse o próprio Deus interviu, como se tudo aquilo que tivesse feito estaria errado. Ele, nesse minuto de pensamento, ele tirou da própria consciência Exu e deu a vida a ele com o sopro do próprio Olodumare. Isso porque já existia alguns orixás, principalmente os orixás Funfun, mas nenhum de tanta importância, onde este orixá seria onipresente, onisciente e onipotente. Exu é o único orixá capaz de conhecer o passado, o futuro e brincar com o presente. Exu é o mensageiro do jogo de Búzio, do medo de Ologum. Exu também é o mensageiro de Ifá. Todos os ebós para alcançar Olodumare é necessário Exu. Todas as oferendas para chegarem ao Olodumare, para chegar até as suas deidades, sejam eles quais forem, é necessário Exu. Exu é tão importante que não existe a vida sem Exu. Porque Exu é o Senhor do falo. Exu é o Senhor dos cauris, dos caminhos, do conhecimento amplo da vida e da morte. Exu é o único que conhece a própria morte e brinca com ela, sem correr risco de vida. Deixando isso bem claro. Exu
é o único que tem acesso até os pensamentos de Olodumare, coisa que nenhum orixá é capaz. Até Olodumare respeita Exu. Exu, claro, Exu. Mojuba, 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 meus respeitos. Exu é tudo na nossa vida. Precisamos cultuar mais Exu e desmistificar relatos e situações complicadas sobre Exu. Eu queria falar um pouco agora sobre o Exu entidade, cujo muitas pessoas endemonizam essa deidade. E não seria bom. Exu, quando o Exu Orixá, o Candomblé, chegou no Brasil, o Exu Orixá ele foi muito comparado ao demônio, né? Essa comparação, essa situação trouxe essa coisa de endemonizar Exu, porque Exu era o senhor do falo, do ogó, né? Do ocane, como muitas outras pessoas falam. Exu era o senhor da masculinidade, das brincadeiras. Inclusive, o bobo da corte europeu foi como base a Exu. Então, o que houve dentro dessa situação toda? Exu ele acabou se tornando o próprio capeta diante a visão de outras culturas. E Exu entidade, porque eu estou falando tanto de Exu Orixá, e cadê Exu entidade? Exu entidade não era nada mais nada menos do que homens comuns, normais, médico, pedreiro, órfão, sejam eles quais forem. Um homem comum, que às vezes gostava muito da boemia, ou não. Um padre, fato. Exu ele pode ser milhões de facetas. Exu, entidade, deixando bem claro o porquê da entidade, ele pode ser comparado a qualquer outra. Ele pode ser comparado a caboclo, a cigano, a marinheiro, a preto velho. Ele viveu na Terra. E ele não foi nenhum demônio. Deixando isso bem claro. Exu não foi nenhum demônio. Ele simplesmente foi homens que viveram e às vezes morreram tragicamente ou morreram na solidão devido a algum trauma ocorrido durante sua vida. Ou a solidão, ou sendo acusado, ou a traição. E aí esse espírito veio a falecer, a se desencarnar, e não cumpriu com tudo aquilo que deveria cumprir, com mágoas, com chateações, com situações mal resolvidas. E essas deidades estavam muito mais próximas à Terra, porque na nossa concepção nós temos 9 céus. Então, o primeiro céu é o mais próximo a nós. É quando a pessoa ela desencarnou, mas ainda ela tem muita coisa na Terra. E esses Exu, essas entidades, né? Seja o tranca-rua ou qualquer outro nome, né? Ele desencarnou, ele teve essa situação e ele volta. Como ele volta de uma forma mais brusca, mais ríspida, com mágoas, com chateações, ele começou a ser apontado de Exu. Por quê? Exu, orixá, ele já tinha o preconceito de ser o demônio. Então quando esse espírito começou a tomar posse daquele corpo, ele foi comparado ao próprio demônio materializado em um espírito. Só que ele não ia chamar de demônio, ele ia chamar de Exu. Porque Exu era uma forma mais iorubá, mais ampla, que não precisava chamar uma palavra tão forte. Só que na realidade não era nada disso. É apenas um homem que encarnou, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheio de situações, que precisa de luz e que precisa de trabalhar. Se ele voltou como entidade, ele necessita trabalhar para ter luz, para ter força, e aí conseguir alcançar o nível de compreensão e aí sucessivamente.
Deixando bem claro que quando aconteceu essa situação, eu vou dar uma pausa. Continuando o assunto, essa deidade, essa entidade, ela precisava dessa forma de crescimento, dessa situação ampla. E as pessoas começaram a apontá-los como Exu, porque eles chegavam mais brusco, mais forte, com mágoas, com raiva e falando palavrão. E começou a criar uma forma mais forte de direcionar aquilo para, entre aspas, o mal. Porque a raiva daquele espírito, muitas pessoas começaram a pedir o mal. Só que isso não é verdade. Eu conheço Exu, que são médicos e que são muito bons para curar, para benzer, para tratar, para auxiliar e aconselhar. Eu conheço Exu que não fala um palavrão e não gosta nem de preto nem de vermelho. Só que ele é direto e objetivo. Nós temos que aprender a respeitar nossas entidades, seja ela da Umbanda ou do Candomblé. Temos que aprender a amar e a respeitar. Lembrando que, se aquela energia está pegando o seu corpo, vou deixar muito claro, ela faz parte do seu código genético. Ela é um ancestral seu. E não necessariamente ela precisa de receber um nome de tranca-rua das almas, ou tiriri, ou isso ou aquilo. Elas são entidades, elas têm um nome próprio. E também elas podem utilizar o nome que quiser. Só que com essa semelhança com Exu, Orixá, eles são brincalhões. Eles podem enganar. Então aprendam a respeitar suas deidades, para que eles possam lhe trazer informações e ajuda muito mais forte em nossas vidas. Falar um pouco mais novamente sobre Exu Orixá. Gente, Exu Orixá, como eu disse anteriormente, é impossível você caminhar sem Exu. Você vai fazer um culto a Ori, alimentar a cabeça, estruturar a cabeça, para que a cabeça abra e tenha uma amplitude maior de conhecimento e de realizações, ou até de comunicação, seja o que for, porque a cabeça ela é a fonte da informação de tudo, né? Como você vai alimentar a cabeça sem alimentar o caminho? Todo culto necessita de Exu. Se a cabeça não está boa, você precisa de alimentar Ori. Porém, para você alimentar Ori, você tem que alimentar o caminho. Porque o caminho vai te levar até o seu Ori astral e alimentá-lo. Através da mão de Exu que você vai alimentar Ori. Então temos que alimentar Exu. Mas minha cabeça está boa e eu preciso de caminho. Você vai ter que tirar um ebó. O jogo determinou que você tirasse um ebó. Mas tem que alimentar Exu. Porque se você não fizer, como que o recado do ebó vai chegar lá? Sozinho? Não é à toa que todo ebó vai para o pé de Exu. Ah, gente, vamos ser bem sinceros. Exu é tudo, Exu é maravilhoso. Eu sou do Oxoguian, mas minha vida é o Senhor. Quem seria eu sem o Senhor? Ah! Falando sobre comunicação. Exu é o Senhor da comunicação, gente. Toda comunicação é Exu. Falando um conto, uma vez, Mãe Estela do Opó-Funjá, né, uma grande Yalorixá de Salvador, que veio a falecer, né, uma pessoa, uma das maiores Yalorixás que nós tivemos, estava comentando que uma vez chegou uma cliente que precisava de alimentar uma energia que ela alimentou na Índia, só que ela não tinha condições para ir lá, e nem saúde. Mãe Estela perguntou a ela: mas você lembra o que foi? Ela disse: sim. Ela falou assim: então traga tudo da mesma forma e faça da mesma forma, e traga. Ela fez todo o processo e colocou aos pés de Exu. 15 dias depois, essa senhora foi até a Mãe Estela agradecer, porque a realização foi a mesma, ou seja,
Exu mesmo foi entregado. Exu é o senhor da comunicação, minha gente. Exu ele não fala só para os senhores iorubás, ele fala sobre todas as línguas, todos os orixás, todos os deuses, sejam eles quais forem. Exu anda com uma flauta, porque todo o processo de sopro é Exu. Exu não foi criado da mente do sopro? Então é só isso, gente. Pensar a importância deste homem, a importância desse orixá. Quem somos sem Exu? Nada. Nada, 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 nada. Gente, agora falando sobre a entidade Exu, sobre a orientação de Exu, a riqueza, a força, o glamour, a sensualidade de Exu, a paciência de Exu. Exu nos ensina a seduzir, Exu nos ensina a conversar, Exu nos ensina a nos divertir, a ser boêmio. Exu nos ensina a vida, o melhor do seu néctar. Você sabe por quê? Porque ele simplesmente viveu. Então temos sim que sempre ouvir os conselhos e tratá-los e parar com essa, entre aspas, mistificação de apagar as luzes, gente. Exu não está ligado a uma lâmpada que vai ficar acesa ou apagada. É um espírito que busca a luz. E por mais que diga que não, ele busca a luz, ele busca essa força. E temos que ajudá-lo, porque eles nos ajudam todos os dias. Eles simplesmente nos protegem todos os dias. E lembrando daquilo que eu acabei de falar, Exu, entidade, é nosso ancestral. Ele pode ser nosso tataravô, ou um tio muito distante, ou qualquer outra pessoa da família que já se foi. Lembrando que todas as energias que nos incorporam, eles têm algo, eles têm um vínculo conosco. Eles têm algum vínculo. Alguns podem não ter consanguíneo, mas sempre vai haver um vínculo. Eu gostaria aqui de deixar o meu muito obrigado, o meu saravá, o meu motumbá, colonfé, aurê, abeó, mucoyo, uzudiô, todas as saudações e uma ótima noite a todos. E gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esses vídeos. Qualquer tipo de pergunta, informações, busque. Busque aí na minha página, tem o telefone do contato abaixo, ok? E se precisar de um jogo, de uma orientação, venham buscar, porque minha porta e minha casa, meu coração, está de portas abertas. Laroye. Laroye, Mojuba, Mojuba,